E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela. Gênesis 28 versículo 12, 13. Em um sonho, em uma visão noturna, quando o sono profundo caiu sobre Jacob, seu olho interior foi aberto e ele viu o mundo como uma série de níveis ascendentes e descendentes de consciência. Foi uma revelação da visão mais profunda dos mistérios do mundo. Jacob viu uma escala vertical de valores ascendentes e descendentes, ou estados de consciência. Isso deu sentido a tudo no mundo exterior, pois sem essa escala de valores não haveria sentido para a vida. Em cada momento do tempo, o homem se posiciona sobre a eterna escala do significado. Não há nenhum objeto ou evento que já tenha ocorrido ou esteja ocorrendo agora que não tenha significado. O significado de um objeto ou evento para o indivíduo é um índice direto do nível de sua consciência. Você está segurando este livro, por exemplo. Em um nível de consciência, é um objeto no espaço. Em um nível superior, é uma série de cartas no papel, organizadas de acordo com certas regras. Em um nível ainda mais elevado, é uma expressão de significado. Olhando para fora, você vê o livro primeiro, mas, na verdade, o significado vem primeiro. Ocupa um grau de significação mais elevado do que o arranjo das letras no papel ou o livro como objeto no espaço. O significado determinava a disposição das letras, a disposição das letras apenas expressa o significado. O significado é invisível e acima do nível do arranjo visível das letras. Se não houvesse significado a ser expresso, nenhum livro teria sido escrito e publicado. E eis que o Senhor estava acima dela. O Senhor e o significado são o Criador, a causa dos fenômenos da vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1 versículo 1. No começo estava a intenção, o significado, e a intenção estava com o pretendente, e a intenção era o pretendente. Os objetos e eventos no tempo e no espaço ocupam um nível de significância inferior ao nível de significado que os produziu. Todas as coisas foram feitas por significado, e sem significado nada do que foi feito foi feito. O fato de que tudo visto pode ser considerado como efeito, em um nível inferior de significância, de uma ordem superior invisível de significância é algo muito importante de se compreender. Nosso procedimento usual é tentar explicar os níveis mais altos de significância, porque as coisas acontecem, em termos dos níveis mais baixos, o que e como as coisas acontecem. Por exemplo, vamos pegar um acidente real e tentar explicá-lo. A maioria de nós vive no nível do que aconteceu. O acidente foi um acontecimento no espaço, um automóvel bateu no outro e praticamente o destruiu. Alguns de nós vivem no nível mais alto de como o acidente aconteceu. Era uma noite chuvosa, as estradas estavam escorregadias e o segundo carro derrapou no primeiro. Em raras ocasiões, alguns de nós alcançamos o nível mais alto ou causal de por que a tal acidente ocorre. Então nos tornamos conscientes do invisível, o estado de consciência que produziu o evento visível. Nesse caso, o carro destruído era dirigido por uma viúva que, embora achasse que não tinha dinheiro para isso, desejava muito mudar de ambiente. Tendo ouvido que, pelo uso adequado de sua imaginação, ela poderia fazer e ser tudo o que desejasse ser, esta viúva se imaginou realmente morando na cidade de seu desejo. Ao mesmo tempo, ela vivia com a consciência da perda, tanto pessoal quanto financeira. Portanto, ela trouxe para si um evento que aparentemente foi outra perda, mas a quantia que a seguradora lhe pagou permitiu que ela fizesse a mudança desejada em sua vida. Quando vemos o porquê por trás do aparente acidente, o estado de consciência que produziu o acidente, somos levados à conclusão de que não há acidente. Tudo na vida tem seu significado invisível. O homem que fica sabendo de um acidente, o homem que sabe como aconteceu e o homem que sabe por que aconteceu estão em 3 níveis diferentes de consciência em relação a esse acidente. Na escala ascendente,
Cada nível superior nos leva um passo à frente em direção à verdade do acidente. Devemos nos esforçar constantemente para nos elevar ao nível superior de significado, o significado que é sempre invisível e acima do evento físico. Mas, lembre-se, o significado ou causa dos fenômenos da vida só pode ser encontrado dentro da consciência do homem. O homem está tão absorto no lado visível do drama da vida, o lado ao que aconteceu e a como aconteceu, que raramente se eleva para o lado invisível do a porquê aconteceu. Ele se recusa a aceitar a advertência do profeta de que as coisas que se veem não foram feitas das coisas que aparecem. Hebreus 11 versículo 3. Suas descrições de o que aconteceu e a como aconteceu são verdadeiras em termos de seu nível de pensamento correspondente, mas quando ele pergunta por que isso aconteceu, todas as explicações físicas falham e ele é forçado a buscar o aporquê, ou significado disso, no nível invisível e superior. A análise mecânica dos eventos trata apenas das relações externas das coisas. Tal curso nunca atingirá o nível que contém o segredo de por que os eventos acontecem. O homem deve reconhecer que os lados inferior e visível fluem do nível invisível e superior de significado. A intuição é necessária para nos elevar ao nível do significado, ao nível do porquê as coisas acontecem. Vamos seguir o conselho do antigo profeta hebreu e a levantar nossos olhos para os montes adentro de nós mesmos, e observar o que está acontecendo lá. Veja quais ideias aceitamos como verdadeiras, quais estados consentimos, quais sonhos, quais desejos, e, acima de tudo, quais intenções. É dessas colinas que todas as coisas vêm para revelar nossa estatura, nossa altura, na escala vertical do significado. Se erguermos nossos olhos para o Tim-Min que trabalha por trás do véu, veremos o significado dos fenômenos da vida. Os eventos aparecem na tela do espaço para expressar os diferentes níveis de consciência do homem. Uma mudança no nível de sua consciência resulta automaticamente em uma mudança nos fenômenos de sua vida. Tentar mudar as condições antes que ele mude o nível de consciência de onde elas vieram é lutar em vão. O homem redime o mundo ao ascender na escala vertical do sentido. Vimos, na analogia do livro, que, à medida que a consciência foi elevada ao nível em que o homem pode ver o significado expresso na disposição de suas letras, ela também incluiu o conhecimento de que as letras foram arranjadas de acordo com certas regras e que tais os arranjos, quando impressos em papel e encadernados, formavam um livro. O que é verdade para o livro é verdade para todos os eventos do mundo. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11 versículo 9. Nada deve ser descartado, tudo deve ser redimido. Nossas vidas, ascendendo a escala vertical de significado em direção a uma consciência cada vez maior, uma consciência de coisas de maior significado, são o processo pelo qual essa redenção é realizada. Assim como o homem organiza as letras em palavras e as palavras em frases para expressar o significado, da mesma maneira a vida organiza as circunstâncias, condições e eventos para expressar os significados ou atitudes invisíveis dos homens. Nada é sem significado. Mas o homem, não conhecendo o nível superior do significado interior, olha para um panorama em movimento de eventos e não vê sentido para a vida. Há sempre um nível de significado determinando os eventos e sua relação essencial com nossas vidas. Aqui está uma história que nos permitirá aprender o bem nas coisas que parecem mais, reter o julgamento e agir corretamente em meio a problemas não resolvidos. Há apenas alguns anos atrás, nosso país ficou chocado com uma aparente injustiça em nosso meio. A história foi contada no rádio e na televisão, assim como nos jornais. Você pode se lembrar do incidente. O corpo de um jovem soldado americano morto na Coreia foi devolvido à sua casa para o enterro. Pouco antes do culto, foi feita uma pergunta de rotina à sua esposa: o marido dela era caucasiano? Quando ela respondeu que ele era um índio, o enterro foi recusado. Essa recusa estava de acordo com as leis daquela comunidade, mas despertou toda a nação.
Sentimo-nos indignados com o fato de que qualquer um que tenha sido morto a serviço de seu país tenha negado o enterro em qualquer lugar de seu país. A história chamou a atenção do presidente dos Estados Unidos, e ele ofereceu um enterro com todas as honras militares no Cemitério Nacional de Arlington. Após o serviço. Quando, na América, tivemos que explicar por que pessoas progressistas e inteligentes como nós, não apenas promulgaram, mas apoiaram tais leis em nossa grande terra de livres e corajosos, tivemos dificuldade em encontrar uma explicação. Nós, como observadores, vimos apenas ao que aconteceu e a como aconteceu. Não conseguimos ver a por que isso aconteceu. Esse enterro teve que ser recusado se aquele rapaz quisesse realizar seu sonho. Tentamos explicar o drama em termos do nível inferior de a como aconteceu, explicação que não satisfez aquele que perguntou a por que aconteceu. A verdadeira resposta, vista do nível do significado superior, seria a tal inversão de nossos hábitos comuns de pensamento que seria instantaneamente rejeitada. A verdade é que os estados futuros são causadores dos fatos presentes, o menino índio sonhando com a morte de um herói, com plenas honras militares, era como Lady Macbeth transportada além deste presente ignorante, e podia assentir agora o futuro no instante. E por ela, estando morto, ainda fala. Hebreus 11 versículo 4.